Estamos hoje aqui apresentando o tema O que os grandes sociólogos Marx, Weber e Durkheim pensariam nos dias de hoje, com essa situação toda que está acontecendo. Iremos discutir um pouco do assunto. No nosso grupo composto por Davi Viana, Mariana Kimura, Rafael Tostes, João Vitor Menezes e Pablo. Karl era comunista e acreditava que quem fazia mais teria mais e quem fazia menos teria menos. Vamos usar o exemplo do patrão. O patrão deveria ganhar menos, por quê? Ele faz menos coisas, ele pega o trabalho do empregado, que já está pronto e ele lutou para fazer aquele trabalho, e ele pegou tudo na mão, o patrão. Então o empregado, logicamente, pela filosofia dele, ganharia mais e o patrão ganharia menos. Isso se chama equidade, um projeto que Karl apoiou até sua morte. E por isso ele usou uma frase: a história da sociedade até nossos dias está na luta de classes. Para ele, a realidade se baseou na luta de classes. É importante entender que um dos seus pensamentos era a diferença entre os mais bem pagos e os menos pagos, que eu já usei o exemplo do patrão e empregado no início do áudio. E isso para ele era muito injusto por natureza e deveria ser sanada para que os trabalhadores passassem a ser oprimidos, e eles condensaram o sistema capitalista. Ou seja, atualmente o Bolsonaro ele quer fazer o quê? Ele quer abrir tudo. Ele quer abrir escolas, quer abrir trabalhos, quer abrir tudo. Mas isso ele não está pensando na saúde, ele está pensando no PIB brasileiro, na economia brasileira. Então, o Karl Marx, na visão dele, se fosse o presidente do Brasil nessa atual situação de pandemia do Brasil, o que o Karl Marx faria? Vamos usar a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, por muitas pessoas que tentassem estudar esse tema, eu acredito que falariam que ele ia distribuir igualmente, mas na minha visão ele não faria isso. Eu acho que ele filtraria os pobres, a cadeia de mais pobres, com pobres e menos pobres, classe média para baixo. Eu acho que ele ia disponibilizar o auxílio emergencial valor por valor, analisando todas as classes e distribuir não igualmente, mas proporcionalmente para todas as classes. Ele faria um sistema mais justo e mais bem implementado. Ele não iria flexibilizar a quarentena. Para mim, ele ia propor uma ordem que todos ficassem em casa, pois ele cuidaria mais da saúde, apesar de muitas pessoas na época dele acharem que ele era louco e que não apoiavam muito a filosofia dele. Karl Marx pregaria também a situação do desemprego, que é o que acontece constantemente no Brasil. Ainda mais com essa pandemia, o desemprego caiu muito, então as pessoas iriam ficar mais desempregadas. Karl Marx deveria elaborar algum tipo de ação social, algum tipo de busca para ter a igualdade, manter o equilíbrio na sociedade de pessoas empregadas. Por ele não haveria essa situação de milhões de desempregados. Provavelmente ele criaria mais fontes de renda, emprego, home office, por dentro dessas tecnologias atuais. Então Karl Marx, acredito que ele faria isso, de acordo com o que eu estudei e o que eu entendi sobre ele. Mas a real é que nessa situação a gente não saberia muito bem como Karl Marx iria lidar, até porque ele não está vivo. Mas de acordo com nossos estudos de como ele era, como ele viveu, qual era a filosofia dele, a gente consegue ter uma noção do que ele faria realmente se ele estivesse no poder. Weber acreditava que a função do sociólogo seria compreender o sentido das ações sociais e explicar suas lógicas causais. Assim, suas contribuições foram em direção à análise multicausal dos fenômenos sociais. Em seus estudos, Weber destaca fatores culturais e materiais do surgimento das instituições modernas. Também analisa o consequente processo de racionalização
e destacamento do mundo que as acompanham. Weber buscou compreender a sociedade de modo mais abstrato e integrado às condições históricas, culturais e sociais possível. A sociologia weberiana é essencial hermenêutica e busca compreender a rede de significados que o homem teceu e se enroscou, entre aspas. Ela afirma também que a sociedade seria o resultado das formas de relação entre seus sujeitos constituintes. Portanto, ele percebeu que a ciência participa de um processo histórico geral de racionalização e intelectualização da vida. Bom, pelo que eu compreendi sobre o Weber, por minhas pesquisas e tudo que eu li, o Weber, na minha visão, faria de tudo para que a economia do governo não caísse tão depressa e ajudaria bastante os necessitados. Ele seria tipo um ministro da economia / ministro da saúde. Ele atuaria nesses dois lados, ajudando o povo com o que eles precisam e necessitam, como comida, saneamento básico, moradia, tudo que o povo necessita nessa quarentena, para que o povo ficasse mais tranquilo nessa quarentena, porque senão isso acabaria dando meio que errado. O sociólogo alemão Max Weber é um dos principais teóricos da sociologia e ocupa junto a Emile Durkheim e Karl Marx uma das bases da chamada tríade da sociologia clássica. Weber fundou um método de estudo sociológico baseado no que ele chamou de ação social e produziu estudos para a compreensão da formação do capitalismo. O livro mais difundido de Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele analisava a proximidade da formação do capitalismo com a disseminação do protestantismo. Weber foi um sociólogo, jurista e economista alemão, nascido em uma família de posses liderada por um advogado. Weber foi educado com a rigidez da religião protestante e com o despertar do gosto pelo estudo e pelo trabalho. Quando ainda jovem, ele presenciou a unificação da Alemanha promovida pelo estadista Otto von Bismarck. Os principais objetos de estudo de Weber na sociologia foram o capitalismo e o protestantismo, levando o sociólogo a desenvolver uma sociologia da teologia. A visão weberiana do capitalismo era diferente da visão marxista. Enquanto Marx via o capitalismo, a exploração do proletariado pela burguesia, Weber encara-o como fruto de um ideal, o ideal do capitalismo. O capitalismo, como ideal, promovia uma espécie de racionalização do trabalho e do dinheiro, sendo sustentado pela prosperidade e pela capacidade cada vez maior de gerar dinheiro. Max Weber foi profundamente influenciado pela filosofia de Immanuel Kant, sustentada pelo idealismo. Para Kant, o plano das ideias e conceitos deveria pautar todo o trabalho filosófico, que partiria da prática para chegar aos conceitos mais puros. E o Weber, com sua prioridade, acreditava que o capitalismo originava-se com o ideal, com o espírito, e a partir disso, esse sistema ia sendo construído na prática. Com base nesse ideal, surgiu a noção de administração, como ciência capaz de prover o crescimento no capital. Na metodologia sociológica, Weber contribuiu formulando a sua teoria da ação social. Segundo o sociólogo, era necessário que o pesquisador fosse dotado de uma neutralidade axiológica, ou seja, de uma neutralidade em relação ao seu objeto de estudo. Com base em uma análise neutra e imparcial, o sociólogo deveria identificar as ações sociais dos sujeitos e classificá-las. Nisso, Weber discorda do método de Durkheim, que visa buscar fatos sociais que se repetem em todas as sociedades e são invariáveis. Bom, Weber acreditaria que nessa pandemia
O melhor a se fazer seria ficar em casa para manter a segurança de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor. Porque se nós obedecermos às ordens, toda essa pandemia brevemente chegará ao fim. Junto de Comte, Weber e Karl Marx, Durkheim tem uma influência até os dias de hoje, por suas concepções acerca da sociologia e do espaço social, assim como o indivíduo e sua relação com os mecanismos de organização. Para ser mais exato, Durkheim foi um pensador científico do campo social que definiu os fatos sociais e como o indivíduo está inserido em atividades coercitivas, que o disciplinam para viver coletivamente. Além disso, ele desenvolveu a solidariedade social, refletindo também sobre a solidariedade mecânica, que é definida por configurações sociais primitivas, e a solidariedade orgânica, que é geralmente complexas e estruturadas como a que vivemos hoje em dia. Hoje em dia, Durkheim veria o coronavírus como um fato social, já que o fato social, segundo Durkheim, consiste em maneiras de agir, de pensar e de sentir que exercem determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem. Durkheim criticava muito como acontecia o processo de modernização e desenvolvimento de um país sem um sistema que não priorizasse questões humanas como saúde pública e educação. Então, por exemplo, se fosse hoje em dia, Durkheim ele teria pensado em medidas preventivas, e mesmo se a gente estivesse numa pandemia, ela não seria tão impactante como está sendo agora, com tantas mortes, entendeu?